Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é um tutorial ensinando como fazer chamadas API externas a partir do seu front-end React. Utilizaremos uma API pública disponível na internet com hooks do React para criar esse comportamento do seu front-end sendo alimentado a partir de dados externos. Então, se é isso que você estava querendo aprender a fazer, você chegou no vídeo certo. Boa parte das aplicações, elas dependem de dados externos, né? Elas consomem APIs de terceiros, elas consomem APIs próprias, né? Dados de servidores, de banco de dados, etc. E nesse nosso segundo bloco agora, eu quero trazer como que você pode estar utilizando este mesmo conceito de useEffect e useState, mas carregando dados de terceiros, ou daqui a pouco de APIs suas, né, mas dados que estão externos para dentro do front-end de vocês, certo? Então, para poder fazer o que eu vou mostrar aqui agora para vocês, vocês precisam ter algum tipo de API que vocês possam estar chamando. Eu vou utilizar aqui uma API pública com vocês, mas o que eu vou mostrar serve para qualquer API de mercado, seja sua, seja de terceiros, mas que vocês tenham, claro, permissão para estar acessando, né? Seja porque ela é pública ou porque vocês têm chaves de acesso. Beleza? Mas já é um conteúdo, um passo além aí, que é a parte de consumo de API. Para que a gente não precise, né, falar aqui de back-end, tem vídeo aqui no canal explicando sobre back-end Node com MySQL, back-end Node com Postgre, back-end Node com MongoDB, acho que back-end até sem banco de dados também tem, né? E também tem videoaulas explicando como é que você carrega informações de outras APIs e tudo mais. Tem bastante material aqui envolvendo back-end. Eu vou pegar um back-end pronto, tá? Que todo mundo aí pode, que está me acompanhando aí na aula, pode estar pegando também, porque é um back-end público. E não se apeguem à temática desse back-end, se apeguem mais aos conceitos, que é o que realmente vai importar para a gente aqui. Tá? Eu lembrei, quando eu estava preparando essa aula, desta API aqui, que talvez alguns de vocês conheçam, que é a Poke API. É uma API pública de dados de Pokémons. Tá? Era importante para mim, para essa aula, ter uma API que não exigisse sequer autenticação. Ela é pública e completamente aberta mesmo. Para a gente não precisar entrar em detalhes de segurança, coisas do tipo aí. Não hoje. Inclusive tem aulas aqui no canal falando aí de segurança. Tá? Então, nessa API aqui, você consegue estar pesquisando informações de todos os milhares de Pokémons aí que existem, sem precisar fazer cadastro, sem precisar se preocupar com segurança, que nada, só vai lá e consome. E é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá. Tem vários endpoints que vocês podem estar chamando, tem várias formas de utilizar essa API, mas o que eu quero fazer com vocês aqui é o seguinte, eu quero que a aplicação, quando você abrir ela, ela vai bater nessa API aqui, vai pegar os dados de alguns Pokémons e eu quero renderizar esses dados na tela para a gente ver. Tá? Essa tarefa de consumir dados de uma API e renderizar numa listagem é muito comum em diversas aplicações. Talvez seja a funcionalidade mais comum que vocês vão ter que saber fazer em React, tá? Independente do tipo de aplicação que você vier a trabalhar. Em algum momento você vai ter que fazer uma listagem que consome dados de algum lugar. Então, a gente vai utilizar esse endpoint aqui, ó. pokeapi.co/api/v2/Pokémon. Tá? Tem várias formas de utilizar ele. Eu vou utilizar desse jeito cru. O que ele faz aqui? Ele me lista os 20 primeiros Pokémons do universo lá do Pokémon, né? Da Pokéagenda. Tá? Então você pode, inclusive, testar aqui. Você digita e clica em Submit e ele carrega aqui embaixo. E essa API tem paginação, tem detalhamento dos Pokémons, tem um monte de coisa. Eu só vou usar realmente essa listagem mais crua aqui, que lista aí os 20 primeiros Pokémons. Beleza? Então, eu vou copiar aqui essa URL, esse endpoint, e aí você vai utilizar essa URL para fazer a chamada a essa API aqui lá na sua aplicação React. Qual que é a ideia? Abriu a tela e vai carregar os 20 primeiros Pokémons. Essa é a ideia. Tá? Depois, em cima disso, dá para evoluir muita coisa, mas com isso já vai dar uma base legal para vocês. Para poder fazer essa chamada a uma API externa, tem várias formas.
Eu vou utilizar aqui um pacote chamado Axios, certo? Que é um dos mais populares para fazer esse tipo de requisição. Se você nunca trabalhou com web antes, talvez você não saiba, mas todas as requisições na internet, toda vez que você digita uma URL no navegador, toda vez que você precisa se integrar a um outro sistema pela internet, você utiliza um protocolo chamado HTTP. Tem, inclusive, vou deixar na descrição desse vídeo, tem um tutorial muito bom lá no blog, chamado HTTP para programadores Node, que dá uma base bem legal de HTTP, para quem quiser aprender. Tá? Inclusive, acho que tem vídeo também no tutorial. E o Axios, ele é uma biblioteca para fazer essas chamadas HTTP de uma maneira muito fácil. Então é ele que eu vou utilizar aqui. Então nós vamos... eu derrubei a aplicação React com Ctrl+C, e na mesma pasta da aplicação, eu vou rodar o comando npm install Axios, que vai instalar esse pacote para a gente. Beleza? Ó, instalou com sucesso. Ele avisa aqui de algumas vulnerabilidades, tá? Isso aqui não tem problema para a gente, porque não é a versão de produção que a gente está usando aqui. Está em ambiente de desenvolvimento, né? Para produção a gente faria um build e tudo mais. Essas vulnerabilidades aqui são em pacotes de desenvolvimento. Bom, instalei o Axios. Vou mandar rodar novamente a nossa aplicação com npm /start. E ela vai voltar aqui a rodar do jeito que ela estava antes. Tá? A diferença agora é que eu estou com o Axios instalado na minha aplicação. Então eu posso estar fazendo requisições a APIs externas agora. Por uma questão de organização, a minha recomendação para vocês é sempre criar um outro arquivo na aplicação React de vocês para guardar as chamadas a APIs. Tá? É uma recomendação aí, uma boa prática. Então a gente cria dentro da pasta src, a gente cria um novo arquivo, certo? E dentro desse arquivo eu vou chamar, por exemplo, de pokeservice.js. Tá? Geralmente a gente utiliza alguma palavra seguido de service, a gente costuma chamar de serviços, esses módulos para consumir APIs externas. E a extensão é JS, porque é JavaScript que a gente vai estar programando aqui. Tá bom? Dentro deste Pokeservice, eu vou colocar todas as funções que vão fazer chamadas à API, a Poke API, que é aquela que a gente vai estar utilizando ali. Tá? Se você daqui a pouco... Luiz, eu vou fazer uma integração com uma API, sei lá, de criptomoedas. Talvez você vai chamar de CryptoService, não sei. Eu vou fazer uma integração com back-end de cadastro de clientes. Talvez você vá chamar de Customer Service. Alguma coisa nessa linha. São os nomes aí mais comuns. Tá? Independente do nome, você vai começar importando o Axios, que é o pacote que vai fazer as chamadas de fato. E você vai criar para cada chamada que você tiver na sua aplicação, para cada funcionalidade que vai depender da API, você vai exportar uma função assíncrona, uma async function. Você vai dar um nome para essa função. Vamos botar, por exemplo, get Pokémons, sei lá. Né? Porque é isso que ela vai fazer, ela vai pegar Pokémons, né? E nesta nossa função aqui, você vai ter uma chamada de axios.get, passando, entre aspas, a string que vocês, né, montaram lá no site, a string com o endereço da API que vocês querem estar carregando as informações. Esta chamada axios.get vai retornar uma resposta para vocês. Então vocês vão receber a resposta. Esta chamada ela é assíncrona, então você vai colocar await aqui para que só vá para a linha de baixo quando terminar de chegar os dados que vocês pediram. E aí eu vou retornar o response.data, que são os dados aí da minha resposta. Perfeito? Então aqui eu acabei de criar, né, uma função que bate na API de Pokémons, pega, né, uma lista de Pokémons e retorna os dados deles. Como é que eu utilizo agora essa função lá na minha aplicação React? Você volta para a página. Lá no topo você vai importar entre chaves a sua função getPokémons do Pokeservice. Perfeito? E aí agora, dentro do useEffect, você pode estar chamando essa função getPokémons para, no seu efeito, né, fazer essa consulta na API.
Então, se você chamar assim get Pokémon solto assim, não vai ter nada de útil acontecendo. Mas, se você encadear, por exemplo, com um ponto .then aqui, o que é o then? O then é o então. Então, ele vai executar essa chamada de API. Quando ela terminar, ele vai executar aqui o então. Tá? Aqui no então, o que eu vou receber? Eu vou receber o que retorna da função. A função retorna um data, certo? Então, eu vou receber aqui um data. E eu vou, por exemplo, imprimir no console esse data no primeiro momento. Beleza? Depois a gente faz uma coisa mais interessante com ele, mas no primeiro momento, vou imprimir no console. Então, o que vai acontecer? Minha aplicação vai carregar, vai imprimir o relógio, que agora já nem me interessa tanto, era só um exemplo, né? E vai imprimir no console os dados dos Pokémons. Então, eu vou salvar. Se eu vier aqui no navegador, você vai ver que aqui no console ó, imprimiu um objeto com algumas informações e uma propriedade results com 20 Pokémons dentro. Tá? Da posição 0 até a posição 19. Então, a informação que me interessa aqui, de fato, é esse results aqui. Eu posso dar mais uma refinada no meu código para, por exemplo, em vez de retornar response.data, retornar response.data.results. Assim, né, vai ficar um pouco mais direta, né, mais objetiva a informação que eu vou estar trazendo aqui. Agora eu trago só o array de Pokémons. Beleza? E aí, claro, você pode fazer mais transformações com os dados antes de jogá-lo, né, ou no console ou na tela, como você quiser. Você pode fazer mais transformações aí conforme a sua necessidade. Eu quero pegar só os nomes, eu quero pegar os nomes e cruzar com uma outra informação, né? Enfim, daí o céu é o limite, né, quando você começa a aplicar lógica de programação em cima desse conteúdo aqui. Beleza, então eu vi como que eu crio a função que carrega dados de uma API externa e como é que eu utilizo essa função junto com o effect para no carregamento da tela fazer esse carregamento dos dados. Agora, para fechar com chave de ouro, como é que eu utilizo esses dados para fazer uma listagem na minha tela? Né? Para listar os nomes desses Pokémons, por exemplo, na minha tela, certo? Bom, aí a gente vai juntar os conceitos que a gente viu, né, de useEffect, useState e as chamadas de API. Ao invés de ter um relógio, certo? Ao invés de ter um relógio, eu quero ter um state com os dados dos Pokémons. Porque se eu quero listar eles na tela, eu preciso primeiro jogar eles para um state e do state eu faço a renderização na tela. O fluxo a gente faz sempre nessas duas etapas. Tá? A informação que eu quero jogar na tela, renderizar, eu salvo no state e depois o state eu uso para renderizar a tela. Então você pode substituir esse relógio ou você pode adicionar um state a mais. Tá? Você pode ter aí quantos states vocês quiserem. Esse relógio, como era só um exemplo, eu vou jogar ele fora, eu vou substituir ele. Tá? Então eu vou ter aqui um state que é Pokémons, com a função setPokémons, certo? Dentro do useState eu posso passar por parâmetro o valor default, que no nosso caso aqui vai ser um array vazio. E aí, aqui no meu effect, eu vou chamar o getPokémons. Com os dados que vierem, eu vou guardar no meu state de Pokémons chamando o setPokémons. E eu ainda posso ter um catch, né, em caso de erro. Eu vou ter um erro que eu vou jogar, por exemplo, no console. Certo? Caso dê algum erro por algum motivo, né, eu vou ter esse erro aí no console pra gente. Então o then é o sucesso e o catch é o erro, né? Isso aqui é promises. Para quem nunca trabalhou com promises, né, tem vídeo aqui no canal ensinando a trabalhar com promises. Beleza. Agora, quando a página abrir, eu vou ir lá na API de Pokémons, vou trazer eles e vou guardar num state. Uma vez que está num state, eu posso estar utilizando para renderizar as informações na tela. Perfeito? Beleza, vamos lá. Como que eu faço uma listagem com base num state que é um array? Tá? Beleza. Primeira coisa, se eu quero fazer uma listagem dos nomes dos Pokémons, eu
Eu posso fazer uma listagem de quantas informações eu quiser, tá? Mas se no primeiro momento o que eu quero são os nomes dos pokémons, eu posso já filtrar eles aqui, ó. Eu pego aqui em Data, eu posso filtrar, fazer um filter de todos os dados D, por exemplo. Eu quero o D. Deixa eu ver como é que ele vem aqui. Name, ó. Vem uma propriedade name. Então eu quero o D.name. Isso aqui vai salvar somente os nomes dos pokémons. Vai ser um array de nomes. Daí é muito mais fácil a gente fazer a listagem, né? Então como é que eu faço a listagem? Sempre que eu quiser colocar algum comportamento dinâmico no meu HTML, eu vou abrir chaves, certo? Mas eu não posso colocar simplesmente pokémons aqui. Eu não posso jogar objetos aqui. Eu tenho que jogar só tipos mais primitivos, vamos chamar assim. Então o que eu posso fazer aqui é, por exemplo, um pokémons.map. Tá? Então o map ele vai fazer como se fosse um for, né? Ele vai iterar uma vez para cada Pokémon que tiver no meu array. E aí, para cada Pokémon P, eu quero, por exemplo, imprimir... Até nem vou botar isso no H1 aqui. Deixa eu tirar fora do H1. Eu quero imprimir, por exemplo, uma tag P com o nome do Pokémon dentro. Certo? Então, olha que interessante essa construção aqui. Eu abri chaves para colocar código JavaScript. E que código eu coloquei? Coloquei um map em cima de um array. Isso aqui a gente chama de High Order Function. Tá? Tem um vídeo aqui no canal, inclusive, só sobre High Order Functions, ensinando a usar map, ensinando a usar esse filter que eu mostrei aqui em cima, ensinando a usar essas funções especiais aí de arrays do JavaScript. Tá? O map, o que ele faz? Ele vai executar essa função aqui de dentro uma vez para cada item que tiver nesse array aqui. E aí eu chamei esse item de P. Tá? Então, a primeira vez que ele executar, ele vai executar a posição 0 do array, o P vai ser a posição 0, depois o P vai ser a posição 1, posição 2, assim por diante. E aí, como eu estou dentro de código JSX, código React, espera-se que o seu map retorne um código JSX, ou seja, HTML com JavaScript. E aí eu estou retornando o HTML P, que é parágrafo. Até aqui vai gerar uma confusão, né? Eu botei P com P, acho que vai gerar confusão em vocês. Vamos botar aqui, ó, Pokémon. Vai ficar melhor assim, né? Pokémon. Agora que eu vi que certamente vai ter gente que vai se confundir, P com P. Né? Esse P aqui de tag é a tag P do HTML, parágrafo. Tá? Então aqui minha variável Pokémon vai ser renderizada aqui dentro, entre um parágrafo. Então vai ser criado um parágrafo para cada nome de Pokémon que tiver nesse array de Pokémons. Perfeito? Beleza. Então vamos salvar. Ó, eu tive um erro aqui. Ele está ainda achando que esse cara aqui tem nome e tem URL dentro dele. Então quer dizer que esse meu Pokémons aqui não está guardando, né, um array só de nomes. Ah, aqui não é filter, aqui eu quero um map, tá? Usei a função errada aqui. O filter é quando eu quero diminuir a quantidade de elementos, né? Aqui eu quero pegar só nomes, certo? Eu posso usar aqui o map. Agora sim. Certo? Então o que eu fiz aqui? Peguei os nomes, né? Joguei em 7 Pokémons. E aí depois aqui eu peguei, para cada Pokémon, eu gerei, né, os parágrafos. Peguei os parágrafos. Beleza? Daí com isso, ó, eu tenho uma listagem de nomes de Pokémons. Essa listagem, esses dados, estão sendo obtidos através da API, né, de Pokémons que a gente implementou a chamada aqui. Então, na imensa maior parte das aplicações React que vocês vierem a construir, vocês vão ter estruturas parecidas com essa. Tá? Estruturas de construção de funcionalidade. Você vai ter que implementar a chamada de API, e aí eu recomendo que você implemente num service separado.
você vai ter que implementar o efeito de carregamento daquela API, certo? Os dados que vierem dela, você vai ter que guardar no state. E em cima desse state, então, você vai fazer a renderização do conteúdo na tela, certo? Aqui, claro, é um dado super simples, são apenas os nomes, perfeito? Se fossem dados mais complexos, daí você teria que fazer um tratamento mais complexo também, certo? Uma renderização mais complexa. Como que eu recomendo que vocês trabalhem quando as informações forem mais complexas? Agora eu estou pegando só o nome, mas essa minha API, ela traz nome e URL, onde tem detalhes daquele Pokémon. Então vamos dizer que a gente quer colocar as duas informações na tela. Tá? Ela já se tornou mais complexa, não é apenas uma informação. Minha recomendação, primeiro passo, vocês criem um componente para representar a informação. Então vou chamar aqui de Pokémon.js. Tá? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, você vai, criar uma função com o mesmo nome do componente, vai exportar essa função como default, e essa função vai retornar o JSX de um Pokémon apenas, certo? De um Pokémon apenas. Então lá, Pokémon ele vai ter um parágrafo. Dentro desse parágrafo, ele vai ter um nome em negrito, certo? Que vai o nome dele aqui dentro, certo? E ele vai ter uma URL. Então a gente até pode botar... Vou botar o URL aqui embaixo, tá? Mas poderia ser ali dentro e tal. Não tem problema. Ele vai ter uma URL. Beleza? Show. Agora, esse componente, eu quero que ele seja a estrutura para renderizar um Pokémon. E aí eu vou usar esse componente várias vezes para renderizar todos os Pokémons que vieram na API. Para a gente conseguir tornar esse componente dinâmico, eu vou precisar que ele receba por parâmetro props. Props são parâmetros que eu vou receber. Na verdade, os dados do Pokémon, né? Aí eu vou ter uma props que é o nome e outra props que é a URL. É assim então que a gente faz, para poder passar dados mais complexos para dentro de um componente. Aqui eu quero renderizar então o nome. Então vamos colocar aqui, entre chaves, props.name. Tá? Ou melhor, acho que vai ficar melhor assim, props.data.name. E aqui eu quero URL. Então eu vou mandar renderizar props.data.url. Luiz, onde é que você tirou name e URL? Tá lá na API. Tá? Quando a gente chama aqui, acho que agora não tem mais no console, né? Mas acho que lá na página deles mostra. Eu tenho name, um campo name, e eu tenho um campo URL. Tá na API. Beleza? Daqui que eu tirei. Então aqui eu estou dizendo, renderiza aí o props.data.name e o props.data.url. Então vamos usar este componente e vamos passar essas informações para ele. Se eu vier aqui no app.js, eu posso lá em cima importar o nosso Pokémon, nosso componente Pokémon. E aí, onde eu quiser renderizar ele, vou renderizar só um para vocês verem. Tá? Depois a gente lista todos. Você usa Pokémon como se fosse uma nova tag. Uma nova tag HTML. E você passa uma propriedade data como sendo igual, abre chaves, e aqui dentro você vai passar o objeto do Pokémon que você quer renderizar na tela. E aí, isso vai parar lá dentro do componente. E aí ele renderiza estes dados aqui. Então esse código, ele acaba substituindo esse código aqui. Qual que é a vantagem? Código mais organizado, você quebra uma interface complexa em componentes menores, mas principalmente permite que eu repita várias vezes o mesmo trecho de código sem deixar meu código gigantesco, só com lógica JavaScript.
Então, olha o que eu estou fazendo aqui agora. O mesmo map que eu já tinha, em vez de ter aquele código de renderização aqui, eu mando renderizar um componente, passando para o componente os dados, e aí lá dentro dele eu posso criar uma lógica mais complexa, uma tela mais rica, né, separando uma grande interface em vários componentes menores. Então ele vai procurar a propriedade data, dentro dela ele vai procurar um nome, e depois dentro da propriedade data ele vai procurar também uma URL. A propriedade data é essa aqui. Perfeito? Para finalizar, só o que a gente tem que fazer aqui é que hoje a gente está guardando só o nome dos pokémons, né? Eu quero guardar agora o Pokémon, os dados inteiros deles. Então, não vou tirar aquele map que eu estava aqui, vou usar o objeto data inteiro aqui, o array inteiro vou jogar lá, sem qualquer filtro, sem qualquer transformação. Beleza? Daí com isso agora, ó, a gente tem... Tá bem feio, a gente pode estilizar isso, obviamente, né? Mas a gente tem ó, o nome seguido aqui da URL. Daí qualquer estilização que eu quiser fazer, eu faço unicamente no nosso componente de Pokémon aqui. Então, por exemplo, eu posso colocar que a URL fica dentro do P, que esse cara aqui vai ser um H2, por exemplo, e não um strong. Daí a estilização fica a gosto do freguês, tá? Só a única coisa que eu tenho que tomar cuidado é que eu nunca posso retornar mais de uma tag na raiz de um return JSX, tá? Então aqui notem que eu tenho duas tags na raiz, ó, H2 e P, né? Só posso retornar sempre uma tag container, vamos dizer assim. Daí você pode colocar por fora delas todas aqui uma div, por exemplo, ou qualquer outra tag que você quiser, tá bom? Então, ó, vou salvar aqui, já vai modificar lá na tela. Então, todos os Pokémons seguem, né, a interface, o padrão de interface que você definiu no componente Pokémon, beleza? E aí, conseguiu entender como você faz a aplicação React chamar APIs externas? Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Mas se você conseguiu aplicar o que foi mostrado no vídeo, eu vou pedir o seu like em retribuição ao meu trabalho e recomendar que você se inscreva no canal. Saem vídeos como esse por aqui semanalmente. Combinado? Então um abraço e até o próximo. Valeu!